Olha só quem chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão, venha cá, não seja acanhado, guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui. Pode sentar, rapaz, senta, que já tá começando o Caneco Furado. Pão, 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 pão. Pão tostado. Fala, galera do Caneco! Aqui é o Mestre Migo. Ué, Igor, sua voz tá meio diferente. Não, então, veja bem. Eu posso ou não ser o Igor. Na verdade, o Igor roubou tanta pauta que eu acabei roubando o papel dele aqui, tá? Por pura vingança. Fala aí, Dudu, se apresente. Fala, galera, aqui é o Dudu, o ogro mais sutil do Caneco. E hoje nós temos um convidado muito mais do que especial, o nosso querido, o nosso amado, da voz sexy e aveludada, Marcelo. Eu já vou dizer que por não ter falado que eu tenho 250 quilos, eu prefiro a Júlia do que o Igor. Tá tranquilo. Em questão de peso eu também sou complicado, o Igor também fica me sacaneando só porque eu tenho 40 quilos, isso é um absurdo. Deixa eu avisar pra vocês aqui que hoje, pra quem não leu a pauta, a gente vai falar sobre como fazer seus players se sentirem o Sherlock Holmes. A gente vai falar sobre design, como criar problemas e soluções para os seus jogadores. Mas antes, Júlia, me diz uma coisa aqui antes da gente ir pro cast. Tem e-mails? E-mails, pessoal! Disclaimer. Os membros do Caneco Furado se reservam o direito de estar errados. Contudo, se você discorda, manda um e-mail pra gente. E se você concorda, manda também. Dudu, tô muito triste, cara. Não tem e-mails. Não tem e-mails, Dudu. Igor, calma, cara. Não precisa ficar assim, não. Eu sei que o pessoal vai mandar um e-mail da próxima vez. Fica tranquilo. Fala, galera! Aqui é o Mestre Migor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Sutil. Eu não tô mais acostumado, você tá tão tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar pra vocês que nós abrimos um sistema de apoio pra fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado pra fazer a entrega de comida, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo. O crachá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay. As formas de apoio são R$10, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo.
Também tem um apoio de R$20, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Quê? E aleatório. E depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá no segredo. Presta atenção, Pato. E o apoio de R$30, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Dudu, não pensa muito Você nisso. tá falando, não tô sabendo nada. Desce o pato com batata! Dudu, agora que a gente voltou dos e-mails, cara, eu queria entender melhor esse rolê aí de Sherlock Holmes, velho. Porque, pra mim, investigação sempre dá errado em RPG, cara. Cara, isso é um problema que eu acho que quase todo mundo tem. Eu já tive, assim, tipo, em quase todas as minhas mesas. Mas tem algumas dicas que a gente pode fazer pra conseguir chegar lá na situação. E o que eu recomendo, assim? Por que uma investigação pode dar errado? E isso se aplica muito mais do que uma aventura de investigação, que uma aventura de suspense. Porque isso, na verdade, é uma coisa chamada game design. Quando você tá narrando uma aventura, você não é simplesmente um narrador, você é o game designer. Você tá pegando uma estrutura ali que o sistema do RPG tá te provendo e você tá adaptando aquilo para uma aventura que vai se tornar única. E por isso você precisa pensar nos desafios e como superá-los. Tá, mas assim, quando a gente tá falando de combate com monstro, a pegada mais de ação, isso fica muito claro, né? A maioria dos sistemas tem lá o nível de desafio, você faz uma continha lá básica e chega no cálculo correto de qual é o desafio para aqueles personagens. E quando a gente tá falando de investigação, cara, é muito subjetivo, não é? Pois é, cara. O problema é que quando você tá com uma investigação, você vai ter várias barreiras. Primeiro, você precisa que os players estejam se importando com aquela porcaria. Exatamente. Esse é um ponto muito Exatamente. relevante. O principal da aventura de investigação é justamente isso. Eu não sou uma mestre tão experiente, mas como player, se você não tem uma galera que tá investida na história, ou por exemplo, a galera que tá afim só de zoar, ou que é algo mais realmente de porrada, uma aventura de investigação não funciona mesmo. Tem que achar a galera correta. Isso daí já é a primeira barreira, eles têm que se importar com a investigação. Porque senão o negócio não vai dar certo, eles vão ignorar e passar pra frente. Cara, quando eu me proponho a fazer uma aventura que tem uma pegada um pouco diferente, que é o caso de uma aventura mais investigativa e tal, eu acho que a sessão 0 é o primeiro passo pra você não ter esse problema, vocês não acham? Sim, nossa, totalmente. Total. Porque na sessão 0, se você já vai saber os backgrounds dos personagens, vão criar os personagens juntos, e aí pode ter as pistas, como a gente sempre fala no Caneco, pra você conhecer os seus jogadores. Aí você vai botando aquela sementinha do mal ali na orelha dele, já vai dando aquela ideia errada pra ele criar aquela coisa que você vai usar no gancho da sua história. E também ver se a galera tá na mesma pegada, né, cara? Pois é, porque não adianta você querer mestrar uma aventura de investigação se a galera quer fazer um hack and slash. Exato, então, galera, eu acho que isso é tipo o primeiro passo pra qualquer mesa de RPG dar certo. É chegar e falar, gente, estou pensando nisso, o que vocês acham? E aí escuta a galera. Se a galera falar topo, beleza, vai dar bom. Se a galera falar, não, eu queria mais isso, eu queria mais aquilo, mano, não adianta tentar empurrar a goela abaixo que vai dar ruim. Pois é, o segundo problema da investigação pra ela dar errado, ou então pra aventura dar errado, é quando o player falha no teste de skill. Nossa, isso é algo que é complicado em aventura de investigação. Porque às vezes o player ele tem uma ideia muito bacana, aí chega lá na hora do dado, aí rola aquele pra destruir, aí acabou com a ideia. Às vezes até uma ideia bacana, interessante, mas putz, acaba destruindo mesmo. Pois é, às vezes a ideia era até a coisa que você tava pensando, às vezes é certo, às vezes ele tá indo no caminho direto, mas é... É aquele teste que você fala, cara, se ele tirar 2, eu deixo ele passar. E o maluco Pois é. vai lá e tira 1, velho. Aí você fala, não, cara. E aí, beleza. Além disso, eles precisam, se eles passam no teste, eles têm que ter a intenção de fazer alguma coisa, de procurar aquela pista. Porque aquela pista pode fazer sentido pra você, porque afinal de contas é você que tá criando o plot na sua cabeça, mas pro player aquilo pode não ser nada. Sim, pode ser, por exemplo, é aquelas cenas básicas que você fala, olha gente, vocês entram numa sala, não tem nada, mas tem uma caixa que tá semi-aberta com marcas de sangue. E os players falam, então não tem nada, eu vou sair da sala. Pois é. É tipo isso. Acontece isso mais e acontece, cara. E acontece, sim.
Porque até mesmo, se você for pegar o Sherlock Holmes, se ele acha uma pista, ele vai pegar, sei lá, tem uma cinza, ele vai olhar pra ver que tipo de coisa que era, se é cinza de cigarro, se é cinza de ser humano. Se você for ver aquele Estudo em Vermelho do Sherlock Holmes, ele acha cinzas no canto de uma sala. Você fala isso pra um player, cara, você achou cinzas no canto da sala. Você acha que o player vai pensar de fazer um teste químico pra saber qual é a origem? Muito complexo. A gente tem que pegar e não extrapolar demais, porque uma coisa que eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas os seus players não são Sherlock Holmes e não são super gênios cientistas, identificadores, mentalistas e super detetives. Sim, cara. E outra, né? Às vezes, você tá com uma ideia tão bem formada na cabeça que pra você tudo tá tão óbvio, mas às vezes você na narração esqueceu de mencionar algum detalhe, deixou alguma coisa em aberto, e pro cara que tá ouvindo você narrar, às vezes não ficou tão claro. Então, às vezes, não é nem porque eles não entenderam, porque eles não pensaram no teste químico, às vezes aquilo simplesmente não tá claro. Pois é, e mesmo quando eles fazem esse teste e identificam a pista, às vezes eles podem simplesmente não chegar à conclusão correta. Então, Dudu, eu tenho uma visão, assim, eu tenho 2 pontos em relação a esse assunto. Primeiro, eu acho que quando a gente tá falando de investigação, cara, principalmente se tem alguma pista muito relevante pro desenrolar da aventura, esse tipo de pista não deveria depender 100% de uma rolagem de dado. Porque como a gente tinha falado antes, sempre tem a chance do cara tirar 1, cara. E aí com 2 você ainda dá um jeito, mas com 1, cara, não tem jeito. Não, beleza. Porque realmente, no caso, se é por uma única rolagem, é meio complicado, entendeu? Aí uma ideia também é colocar mais de uma pista que leve a um ponto. Exatamente, Júlia. Você tá chegando no ponto aonde eu quero chegar. Como é que a gente soluciona esses problemas? Porque se a gente for pegar, são várias barreiras que a gente tem. A primeira, os players têm que se importar. 2, a rolagem tem que ser boa. E 3, eles têm que chegar na conclusão certa. Então, como a gente soluciona pra investigação não dar errado e eles ficarem rodando e não conseguir e no final todo mundo ficar frustrado? A gente tira todas elas. Como é que a gente faz isso? Sistemas como Rastro de Cthulhu, Exoterroristas e outros sistemas voltados para a investigação, eles têm uma solução bem simples. Cada cena sempre vai levar para uma pista. E aí com isso, você vai criando tipo um trilho, saca? Para os jogadores irem seguindo. E quando o player vai tentar fazer uma dedução, que ele vai fazer uma rolagem, você faz uma rolagem onde o GM pega e fala, o mestre vai falar assim, você lembra disso, disso e disso, ou então você pensa nisso e nisso e nisso de acordo com a rolagem de inteligência, que na verdade é um sistema baseado em teste de skill, né? Então aquela skill vai te dar um feedback. Mas qual que é o problema disso? Eu acho que você não se sente o Sherlock Holmes quando o mestre pega e te fala o que você tá pensando. Eu acho que o mais legal é você chegar à conclusão pela sua própria cabeça. Uma ideia também é misturar os dois. Por exemplo, no início o mestre dá espaço para o jogador tentar encontrar, e caso fique muito repetitivo, os jogadores acabem não chegando em lugar nenhum, aí que você entra com a dica, dependendo da rolagem de inteligência. Pois é, inclusive é uma alternativa interessante para você ter como um paraquedas, né? Se tiver dando tudo errado, você pode pedir uma rolagem de inteligência e soltar uma pista ali pro cara. Cara, eu tenho, assim, as poucas mesas que eu mestrei sobre essa temática, na preparação da mesa, eu fui criando pistas em diferentes níveis de complexidade. Então eu começava com a pista que eu achava que era mais difícil, e aí beleza, eu falei, ou a galera normalmente fica intrigada e vai investigar mais, ou a galera acha que aquilo não é uma pista e não se importa, até porque normalmente quando é uma pista muito complexa, se a galera não pega, você não faz aquele link, né? Aquela ligação da investigação principal. E aí, na medida que eu vou sentindo o desenrolar da aventura, eu vou dando pistas cada vez mais óbvias. Então, eu tentei lá, sei lá, um assassinato. Aí a gente fala do caso das cinzas. A galera ignora as cinzas. Pô, peraí, então vamos descer um pouquinho. Vocês encontraram uma pegada. A galera investigou lá, rolou mal. Beleza. Aí você vai descendo, entendeu? Até chegar num ponto que vai ficar óbvio e eles vão chegar à conclusão que eles desvendaram o mistério, entendeu? Pois é, e aí a gente vai pro ponto aonde eu queria chegar.
A dica que eu sempre deixo de game design: sempre pense em 3 soluções para qualquer coisa. Sempre tenha. Se tem um desafio, pense em 3 maneiras de solucionar ele. Uma que seja razoavelmente complicada, uma mais simples e uma que não tem como eles passarem reto por ela. É uma boa ideia. Incluindo, por exemplo, pode colocar uma por test skill, uma pelo, por exemplo, ou pode ser por coisas relacionadas no caso do assassinato. Uma relacionada ao criminoso, uma relacionada exatamente igual ao detetive, arma do crime, ou, por exemplo, colocar uns NPCs pra gente conversar. Ou então até uma pista relacionada à vítima, né? Porque aí eles podem fazer uma relação entre a vítima e outra coisa, né? Assim, realmente fica uma ideia muito boa. E aí, a gente fazendo esse tipo de solução, a gente está pensando em um game design. E isso extrapola não só para investigação e suspense. Se você tá lá numa aventura de D&D, hack and slash, onde você quer criar e você coloca uma ponte com um troll que ele tá num level muito mais alto que os players não vão conseguir derrotar. Você pode dar 3 soluções para eles. Você pensa, eles podem tentar ganhar dele na porrada, eles podem tentar barganhar com ele, ou eles podem tentar fazer um caminho completamente diferente. Então, se você sempre pensar em 3 alternativas, você vai dar uma solidez maior para sua aventura. E ela vai parecer mais robusta, mais bem feita e vai ser mais divertida, porque vai ter mais caminhos e você vai estar mais preparado. Você também, especialmente no caso do D&D, o famoso temido TPK, né? Que é quando você, sem querer, acaba botando uma situação que, olha, gente, vamos tentar ser furtivo, é pra desviar, e acaba que a par inteira morre. Já presenciei algumas. Sim. Né? Então, eu concordo, cara. Eu acho legal essa ideia de você pensar, e até porque, se você pensou em 3 soluções, os players vão sempre te dar uma 4ª. Mas como você já pensou em N soluções, você tá mais preparado para improvisar a loucura dos jogadores, cara. Porque às vezes eles decidem derrubar a ponte. E aí, cara, você vai ter que dar um jeito de lidar com essa situação. E você pensando em N cenários diferentes, você provavelmente pensou o que tinha debaixo da ponte. E aí, quando eles derem essa solução, você já tá mais preparado para essas situações inesperadas, né? Sim, até porque se os seus players estão indo por um caminho e ele tá ficando legal, eu sempre sou advogado do tipo, se é legal, se tá sendo maneiro, se vai ser divertido, abraça. Sim, abraça a loucura, cara. Porque muitas vezes até o pessoal fica querendo criar pista falsa. Criar alguma coisa assim pra jogar os jogadores pra longe do resultado final, achando que isso vai ser legal. E cara, olha, na maioria das vezes que eu fiz isso, não precisava. Os jogadores vão criar as pistas falsas eles mesmos. É impressionante. É um negócio assim que eu simplesmente não entendo. E quando eu tô jogando também, eu acabo criando. Não, eu sou a rainha de fazer as ideias absurdas também. Vou pra um lugar completamente diferente. É meio que... A arte do improviso é meio que a regra de ouro do mestre. Acaba que você pensar na causa e consequência, de acordo com o que os seus jogadores estão fazendo, acaba ajudando muito na hora de você mestrar. Porque se você tem um grupo muito doido, e me colocando nesse grupo muito doido, inclusive, que eu sou um jogador completamente despirocado, entendeu? Você tem um controle melhor da aventura. E é a regra de ouro. Se tá todo mundo se divertindo... Mesmo não precisa seguir exatamente um... Sim, e isso eu acho que é legal, porque você acaba criando muito mais opções, né, de como se divertir na aventura. E muitas vezes o que você acha que vai ser legal, que vai ser divertido, pode não ser o que os players vão achar. E às vezes acontece, né? E vocês tendo essa flexibilidade, vai ser muito melhor. Cara, e às vezes os players sempre tem aqueles 10, 15 minutinhos depois da sessão que a galera fica conversando sobre o que pode acontecer, o que eles acham que vai acontecer e etc. E cara, às vezes eles dão ideias melhores que a sua, então também não tenha vergonha de falar, beleza, a ideia do cara é boa, eu vou continuar por esse caminho. Pois é, até porque normalmente você vai ser só um e os players vão ser vários, né? E, cara, a cabeça de player vai longe. Pois é, imagina, várias pessoas fazendo teoria e jogando uma teoria em cima da outra. Cara, vai sair alguma coisa legal. Sim! Esse eu acho que é o paradoxo de quando a gente tá discutindo um seriado. Normalmente uma comunidade da internet de sei lá quantas mil pessoas, milhares e milhares de pessoas discutindo, aí começa a discutir e vai fazendo Ai, não é mindfuck, é um brainstorm, né?
vai fazendo um brainstorm e vai juntando uma ideia na outra, uma ideia na outra, uma ideia na outra, e começa a criar uma solução que às vezes é mais legal do que os próprios autores fizeram. Sim. Game of Thrones tá aí pra isso, né? Lost também, tô olhando pra... Pois é, né? Oh, meu Deus. Não, Lost não teve. Lost foi interrompido, parou. foi cancelado. Não, foi interrompido. Exato. Dudu, mas sabe uma coisa que eu costumo fazer, principalmente? É assim, galera, quando tem um vilão, isso ajuda bastante, tá? Eu, como algumas pessoas sabem, eu mestro bastante GURPS. E GURPS, no sistema dele, quando você monta a ficha, você gasta uma caralhada de tempo, mas fica um personagem bem complexo, sabe? Você pensa na psique, você pensa nas habilidades e tudo mais. E eu, mesmo quando vou mestrar outro sistema, eu faço isso na ficha do vilão. Então, por exemplo, a gente está investigando um assassinato. Quando eu vou montar a aventura, eu penso em todas as características do assassino. Se ele é um cara, se é uma pegada mais investigativa, ele vai ser um cara mais manipulador, ou um cara mais inteligente, ou um assassino profissional que sabe apagar as pistas dele. E aí eu vou montando essa psique do personagem, e aí eu deixo a galera aí, porque mais ou menos durante a sessão, eles vão colocando o assassino em situações que eles vão vivendo, que eu não estava esperando, e eu sei como ele agiria. Então, mais ou menos assim, eles falam, o cara entrou pela janela. Será que ele entrou pela janela? Mas eu não tinha pensado nessa possibilidade. Então, eu pensando no que o personagem vilão faria, eu falo, não, ele não teria entrado pela janela. Não, galera, não tem nada na janela. E assim vai seguindo. Assim é uma forma de você também se sentir mais à vontade de entrar na loucura dos players, sabe? Sim, e por isso que é muito importante, até uma das coisas que a gente vai trazer aqui no Caneco, falando sobre sessão zero e como criar personagens. E a gente vai trazer a famigerada planilha de questões de criação de personagens. Nossa, aquela de Segura 2 aí. páginas. Normalmente, quando o Igor vai mestrar uma aventura e ele tá precisando conversar com eu sou boa pra conversar com esse tipo de coisa. Porque eu posso ser uma mestra meio inexperiente, mas criar personagem eu tenho uns 900.487. Aí, às vezes, o Igor tá pensando em alguma aventura e eu dou umas ideias, entendeu? Não, vamos fazer isso, tal coisa, e a gente acaba criando uma personalidade pra ele. E também, toda vez que eu preciso de uma mão mais pesada, né, na apelação da ficha, vamos aí pra isso mesmo. Entendeu? Pra ser uma power player safada. Entendeu? Mas é bem isso mesmo, é você pensar com o personagem, mas isso vale, eu acho que até tanto pro mestre quanto pros próprios jogadores. O próprio Igor fala que ele não é power player safado, gostaria de deixar aqui bem claro, aproveitando que ele não está aqui para censurar, que ele é um power player safado também, tá? Também é bem ruim, hein? E eu sou uma power player safada que admite. Então, novamente, levantando a importância da sessão zero. Chego, falo pro mestre, essa aqui é a minha ideia. Aí, de vez em quando, eu falo, olha, tá pesado, vamos segurar a mãozinha? Pô, fechado, vamos tirar tal coisinha. Pois é, e uma coisa muito legal que eu deixo de dica também, tem um site chamado The Alexandrian, que vai ficar os links aqui na descrição desse cast, que ele tem uma série de artigos falando sobre como criar aventuras, e tem uma que é muito legal que se chama A Regra das 3 Pistas. E ele fala exatamente sobre essas coisas que a gente está falando aqui, e ele dá outros exemplos. E, inclusive, eu queria trazer um exemplo aqui para a gente fazer um exercício, que eu acho que vai sair um pouco diferente do dele, porque as nossas cabeças são diferentes. Mas é um exemplo para você como trabalhar esse tipo de coisa. E vamos supor que você está fazendo uma aventura de investigação onde tem um assassinato de alguém. Beleza? O classicão. Normalmente, quando você tem um assassinato de uma pessoa, normalmente vai ser o quê? O marido, a esposa, alguém da família, alguém perto que tenha relação, que ame aquela pessoa. Beleza? A maioria dos casos é assim. Tá ficando difícil pra mim, Dudu. Tá ficando difícil, cara. Calma. E aí, beleza. A gente vai pegar e vamos decidir aí. O nosso vilão vai ser quem? Vai ser a irmã? Vai ser um amante? Vai ser o pai? Vai ser alguém próximo. Alguém tem que ser próximo do defunto. Sim. O defunto quem é? Uma mulher, um homem? Quem que é o defunto? Vamos definir agora. Vai ser o quê? Vai ser um homem. Pode ser, Ju? Beleza, um homem. Dá uma característica desse homem aí, Ju. Bom, ele é um cara muito... Boa. Beleza, ele é um cara muito recluso, porém, ele é um cara muito bonitão e ele
escreve histórias para um jornal. E, querendo ou não, ele é famoso. Tá, esse cara é famosinho. Então agora o que a gente tem que pensar, Dudu? Já temos a nossa vítima. Beleza. Temos o nosso cara. Ele é um cara recluso, bonitão e famosinho. Subcelebridade da internet. Caraca. Tá, ele foi morto por um quê? Por um lobisomem. Que é o exemplo que o cara dá lá. Eu quero pegar esse lobisomem aí, que aí vai ser legal, que a gente faz a aventura de Cthulhu. Então o lobisomem matou ele. E esse lobisomem tem que ser alguém próximo dele? Pode ser alguém que goste muito dele. No caso, como ele é uma subcelebridade, pode até ser alguém, talvez, sei lá, ou talvez um parente, ou talvez o líder do fã-clube, alguma coisa assim. Líder do fã-clube, gostei disso, cara. Então, beleza, o líder do fã-clube foi lá. Aí pode ser homem, pode ser mulher, isso aí vai ser irrelevante. Como que a gente faria a pista da investigação? Nossos players chegaram lá, tal, vocês foram contratados para fazer uma pesquisa. O meu filho morreu e não sei o que, ele era uma subcelebridade da internet e eu quero saber, eu quero justiça, eu quero que vocês peguem o criminoso e eu não quero que levem pra polícia, eu quero que vocês tragam ele pra mim. Isso foi o que o pai falou. Eles chegam lá na cena e o cara tava destroçado. Tem sangue até no... sei lá, no lustre. Tem lá até debaixo da cama, o cara... Foi um negócio terrível, tá tudo destruído. E aí os players podem olhar aquilo e pensar, isso daí foi o quê? Foi uma briga de faca? Foi um tiro de 12? Aí você vai soltando pra eles pistas de que pode ter sido um objeto cortante. Aí, de repente, algum deles pode ter alguma especialidade, ou então ter a ideia de que pode ter sido um animal. E aí, beleza, nisso daí a gente pode ter 3 alternativas para como eles vão encontrar esse assassino. O que vocês me sugerem? Então a gente pode começar por uma um pouco menos óbvia, que talvez pelo. Pode ter caído pelo na sala. Sim, acho que seria legal. As feridas também, a forma da ferida, que ela é diferente de uma garra para uma faca. Pois é, aí a gente pode falar que parece que foi um objeto cortante que não é muito afiado e entrou cravando. Aí bota lá, pode ter um legista analisando o corpo e o legista falar assim, eu acho que pode ter sido um machado ou então talvez, mas não faz sentido. E aí se os players perguntarem o porquê que não faz sentido, ele pode falar, parece um animal selvagem, mas ele estava dentro de casa. E cara, pode estar também, pode estar faltando algum tipo de órgão, né? Pode ter sido devorado. Pode. Pois é, e se ele é um lobisomem, lobos sempre comem o fígado, os rins e o coração. Então, se tiver faltando isso, os players podem saber. Eles podem ter esse tipo, e às vezes isso, se eles estiverem perdidos nessa investigação e não tá indo pra frente, não estão chegando numa conclusão muito certa, eles podem fazer uma rolagem. Mas se fosse eu ia guardar esse trunfo do lobisomem lá pro final. E não ia soltar pra eles logo de cara, a não ser que eles estejam descobrindo já. E aí um jogador também pode pensar por outro viés. Perguntar, por exemplo, algo da data. Sim. Se era uma lua cheia, se era de noite. Ou então, talvez um dos jogadores pode querer também investigar os pertences do assassinado. E aí lá pode ter coisa, né? Pode ter, sei lá, uma carta, tipo, do fã-clube. Ou então uma carta... Sim. Aí que pra ficar legal, pra não ficar... A gente ainda não tá na pista óbvia, né? Então pode ser, tipo, dentro de várias cartas... Você tem cartas de pessoas que gostam dele, dizendo que amam, que isso e que aquilo. E uma, sei lá, dizendo que, nossa, você é tudo na minha vida. Você salvou a minha vida, eu tava muito triste e de repente agora você é tudo pra mim. Nananana. E aí vai esse texto, vai ficando cada vez mais embolado e sem sentido. E também pode ter, por exemplo, para ligar a investigação para outro local, né, para não ficar somente em um quarto. Ter a carta mais um token, por exemplo. Pois é, muito bom. Cara, e uma outra coisa que se for uma aventura moderna a gente pode usar é um tweet, um post de o assassino postando, estou indo entrevistar fulano de tal, meu grande fã, e tá na data do crime. Pois é. E às vezes pode ser que seja realmente aquele cara, mas você vai tentar criar de forma que isso não fique tão óbvio. E pra gente que tá
falando disso agora e criando agora, parece muito óbvio. Mas na hora que você começa a descrição pros players, eu te garanto que não vai ser tão direto assim. As informações óbvias, por exemplo, a galera pode chegar lá e interrogar o rapaz, a mulher que assassinou, e como ela ou ele é um lobisomem, ele pode não lembrar. E aí você dá um grau de dificuldade a mais pra galera, sabe? Porque eles estão num cenário... Pois é, caramba. Então, em regra, não existe lobisomem, cara. Aí você fala, pô, sim, mas o cara foi lá, mas ele não lembra de nada, sei lá. Pois é, sim. Uma menina de 14 anos, ela nunca faria isso. Ela não teria força. Caramba, já pensou? É uma menina de Júlio, não pensei em ninguém. Pequenininha, 1,60 m, 40 quilos. Aí você pega lá e fala pros seus jogadores, nossa, ela nunca não conseguiria fazer mal a esse cara que é um gigante de 2 metros e 160 quilos. Exato, cara. E aí você vai nivelando a dificuldade da investigação na medida do desenrolar, né? Se você, a galera tá ligeira, a galera tá esperta. Vamos aumentar um pouquinho a dificuldade? Ah, não, a galera tá um pouco mais travada. Vamos deixar um pouco mais óbvio. E você vai nivelando nesse do caminho, sabe? Pois é, até porque eu te garanto que no meio dessa investigação tão simples aqui que a gente bolou, no meio do caminho os players vão começar a desconfiar do cara do necrotério, vão desconfiar do mordomo, vão desconfiar de todo mundo. Isso é um clássico. É um clássico. E mais, se tiver ficando muito óbvio, aí eu acho que às vezes vale a pena aquele plot twist malvado do mestre. Se eu fosse fazer essa aventura e às vezes eu tivesse com medo porque tô com uns players macaco velho que vão chegar lá e vão acontecer, eu faria o seguinte, eu começaria a botar algumas pistas de que eles estão perdendo a noção da realidade. E isso ia deixar ainda mais interessante, porque você consegue narrar experiências sensoriais, que sempre é bom. Você consegue tirar aquela coisa de narrar o visual e narrar outras sensações. E eles podem começar a seguir outros caminhos que podem ser mais interessantes. E dependendo de como você fizer, se você começar a soltar uma coisa aqui e outra ali, de repente, e se um dos players é o assassino, na verdade? É isso que eu tava pensando, cara. Já pensou se um dos players começa a ter flashbacks de coisas que ele não viveu? Pois é. E aí você pode, sei lá, já que nossa aventura aqui a gente tá assumindo que é Cthulhu, você pode ter colocado um livro do oculto que eles tiveram que ler, e aí depois que ele leu isso, ele começa a ter visões dos acontecimentos. Mas será que essas visões é porque ele ganhou uma clarividência ou será porque ele é o assassino? E isso vai ser legal, porque vai caber a você e os players decidir o que vai acontecer. E aí eu acho legal você falar em off com o player e falar assim, olha, talvez possa ser você ou possa não ser. Vamos sentindo aí, vamos ver o que rola. Não, e dependendo do player, ele veste a carapuça de vilão mesmo. Não, tem um player aí que eu não vou dizer quem foi, que viveu um momento parecido com esse, que, cara, encarnou um vilão que eu nunca interpretaria melhor. Posso falar, Dudu? Já aconteceu comigo também, tá? Também já fui vilã de história. Ô Dudu, e fugindo um pouco disso, sabe uma outra carta na manga que o mestre pode deixar que daria um mind blow nos personagens foda, cara? E se, como a gente tá falando de Cthulhu, e se o escritor mexeu com um certo livro aí que tem no cenário de Cthulhu, chamado Necronomicon, e ele fez isso com ele mesmo, cara. E eles estão procurando freneticamente um assassino, mas, cara, foi suicídio. Ele pegou e ele se arregaçou, velho. Caraca, nossa. Uma muito bacana que eu já joguei dessa vibe, mas não foi de corpo destroçado. Foi, por exemplo, de um crime de porta fechada. Que no final das contas era impossível de resolver porque foi suicídio. Imagina, olha, a gente acabou de dar agora 3 soluções aqui pro problema. E lembra o que eu falei que isso vai dar o corpo pra aventura? Exato. É isso, ó. Tem o assassinato. Pode ter acontecido 3 coisas. Pode ser um dos players, pode ser um NPC, ou pode ser a própria vítima. Pode não ter sido um assassinato. Não, cara, e aí imagina que eles investigando, pegaram o livro dele, que o cara tava escrevendo freneticamente numa cabeça louca que ele tava naquele momento, e começam a ser afetados por isso, e por isso que eles estão vendo coisas que na realidade não existem, sabe?
Nossa, imagina! E aí eles começam a ler e eles começaram a ler o livro e começaram a ter visões e às vezes as pessoas que eles estão conversando podem nem estar ali. Exato, cara. E aí, assim, eu acho que se a gente for nivelar no sentido das 3 soluções que a gente deu, a gente pode pegar a menina do fã-clube como a solução mais óbvia. Então você sente a galera tá lá. Eles vão procurar um assassino, porque eles foram contratados para achar um assassino. Então, Sim. pô, essa beleza, a mais óbvia. A segunda tá ali no meio, e a do suicídio é pra galera que tá hardcore, sabe? A galera que, tipo, tá pegando todos os detalhes, indo atrás, você fala, então beleza, vou dar um nível de investigação que esses players merecem. E aí você... Pois é, cara, teve uma aventura que eu tive no Lenda dos Cinco Anéis, que nós éramos, tipo, juízes, né? E a gente tava investigando um assassinato. Cara, a gente fez um documento onde tinha anotado todas as pistas, quem falou o que aconteceu em tal lugar, e a gente ficava fora do jogo, enquanto a gente tava no trabalho, mandando lá loucamente no WhatsApp lá, nossa, não sei o que e tal, será que foi isso, cara, será que foi aquilo, e o mestre só rindo, com certeza ele tava anotando tudo que a gente tava falando, pra ver o que ele escolheu. E vocês desvendaram Sei o que no mistério? final da aventura tinha um documento de 5 páginas de anotação, pra você ter noção. Desvendamos. Cara, eu acho que tem muito disso também. O mestre tem que ir sentindo. Se for uma campanha, né? Se for um one shot é um pouquinho diferente. Mas se for uma campanha, você tem que ir sentindo o nível de engajamento dos players e as hipóteses que eles estão levantando. E, cara, corresponder no nível. Se a galera tá mega engajada e faz um documento de 5 páginas, cara, você tem que dar um mistério à altura, sabe? E aí, mestre, entre uma sessão e outra, pega tudo que eles viram, pega tudo que eles falaram, Pois é. vai ligando os pontos até o final, sabe? E não tenha receio de mudar o caminho no meio da aventura, porque faz parte, na real tá todo mundo jogando pra se divertir. Sim, e sem falar que outra dica pra você poder fazer, se o pessoal tá engajado, tá animado, prepara umas descrições de cenas. Faz descrições que você pode usar pra várias situações. Mas faz descrições que vão dar essa sensação sensorial, né? Você vai narrar o cheiro, a sensação de aquele retrogosto na boca, coisas que vão evocar sensações nos players que vão trazer a imaginação deles e vão fazer a imersão ficar cada vez maior. Sim, cara, eu sou muito adepto disso. Já falei no outro cast, né, que a gente gravou junto, mas reforço nesse. Galera, foge um pouco da visão. É muito fácil pra gente visualizar algo, mas na hora que você começa a falar de cheiro, a galera normalmente vai fechar o olho e imaginar aquela situação, então é mais fácil de você engajar a galera. Pois é, ou então mesmo se você começar narrando com a visão, pula dela para outro sentido. Por exemplo, teve uma vez que eu narrei a cena de um dente caindo, que isso eu me inspirei no Tolkien, porque tinha uma cena lá no primeiro livro da Sociedade do Anel, que tinha uma folha que ela caía e ela rodopiava no vento, e aí ela ia pra um lado, ia pro outro e depois caía no rio. Cara, você começou narrando ali, você falou, putz, vou tentar narrar uma cena usando os outros sentidos, mas querendo ou não, na hora que você começou narrando com a visão, vocês veem tal coisa. Cara, pega daí e vai extrapolando. Sei lá, o dente tá caindo, vocês veem que tem um dente podre, ele começa a cair, e na hora que ele toca ao chão, vocês escutam tec, 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 tec. Um cheiro sobe, e aí você vai indo e vai elaborando, e cada vez você vai colocando mais elementos. E aí os players vão começar a reagir a isso. Porque aí um player vai falar, eu tapo o meu nariz, não sei o que, eu faço tal coisa, eu me escondo com um pano. Faz alguma coisa assim, e aí você vai aumentando a narrativa e vai adaptando de acordo com que eles vão reagindo. Não, e o legal é que normalmente quando você faz esse tipo de descrição, os players correspondem, né? Então eles vão falar, mas o que eu tô sentindo? O que eu tô tocando? Como eu me sinto? E aí a galera, é sinal que a galera tá se engajando, sabe? A galera tá entrando na cena e, cara, descreve. O que eu... Sei lá, o cara vai perguntar, mas na hora que eu vi o dente caindo, o que eu senti? Aí você fala, você sentiu um arrepio na espinha. Pra falar, opa, tem algo estranho aí. E aí também é até um feedback pra você entender que a galera tá engajada.
Pois é, e aí você pode falar uma narrativa que eu gosto muito, é que tem uma sensação no nosso corpo que é no bulbo, que é quando a gente fica muito nervoso, tem a parte mais ancestral do nosso cérebro que ela começa a apertar. Às vezes é porque o músculo do pescoço começa a apertar aquela parte e aí começa a diminuir o fluxo de sangue pro cérebro. E aí isso pode criar vários problemas para aquela pessoa. E ela pode ter desde uma falta de ar, pode escurecer a vista, pode ter alucinações, se for algo muito forte. E aí você pode descrever que a pessoa sente como se fosse uma mão apertando no pescoço. Como se tivesse uma mão ali encostada e os players já vão ficar assim, eita, caraca, o que tá acontecendo aqui? Eita! Isso se encaixa muito bem no cenário de Blue, justamente dessa vibe do terror. Isso, pra causar o desespero dos jogadores, é essencial. Sim, imagina, cara. Se eu tô sozinho aqui, imagina agora assim, tô andando na rua sozinho nessas épocas aí de coronavírus onde tem ninguém na rua. E de repente as lâmpadas começam a apagar e eu sinto uma mão no meu pescoço. Rapaz! Já me entreguei, filho. Já me entreguei e começa a ficha nova. Pois é, tipo... É similar à sensação do carioca quando vê dois caras. Melhor descrição, Ju. Acho que eu não consigo superar isso. Então, Dudu, encerrando o nosso raciocínio, galera, foque em 3 pistas, 3 soluções, 3 formas de se resolver o seu grande mistério, até para você ter mais maleabilidade, ter uma aventura mais encorpada para os seus players. Pois é, foca em fazer uma sessão 0 bacana pra você poder engajar seus players, pra eles se importar com aquela aventura e com aquela investigação. E acima de tudo, foca na diversão. Caraca, ó. Fecha a conta e passa a régua.